Oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com a Aprovado, onde você tem a oportunidade de conhecer a experiência e trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje eu estou aqui com a Tatiane, que foi aprovada no cargo de farmacêutica da PM de São Paulo, para contar para a gente um pouquinho aí como foi a preparação dela para esse concurso tão importante. Muito bem-vinda, Tatiane, e para a gente começar aqui nosso bate-papo, queria que você se apresentasse para o Obrigada. pessoal, falando aí o seu nome, onde você mora, o cargo e a colocação em que você foi aprovada. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tatiane, eu sou de São Paulo, capital, sou farmacêutica. Eu fui aprovada no concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No começo, quando saiu a primeira lista, eu fiquei em terceiro lugar, e no final, depois, quando acabou todas as fases, eu terminei em segundo, Excelente, para segunda colocação, farmacêutico. Para farmacêutico, né, para Tatiana? farmacêutica. E, Isso. e Tati, conta um pouco pra gente de como foi essa sua trajetória no universo dos concursos públicos. Esse foi seu primeiro concurso? Conta aí pra gente um pouquinho como foi que você começou. Então, na verdade, eu já era militar, né? Militar das Forças Armadas, só que eu estava no cargo de sargento. E eu estava até então trabalhando como controlador de tráfego aéreo. E aí eu tive a oportunidade, né, depois que eu terminei meu curso na Escola de Especialistas de Aeronáutica, de ser transferida para Brasília. Lá eu fiz uma faculdade, né? Consegui entrar na faculdade pública, na UNB. E desde então eu trabalhei, estudei, e eu sempre tive essa vontade de querer continuar, mas como farmacêutico, né? Conseguir terminar no tempo a faculdade. E então, desde que eu terminei o curso, que eu já comecei a pensar em estudar para concursos militares, para continuar na carreira militar, né? Então, esse meu primeiro concurso eu tinha estudado por conta, não tinha feito nenhum cursinho específico. Isso foi em 2010 que eu passei, né? Então, de lá até aqui, vamos lá, mais uns 10, 12 anos. Então, eu voltei, né, depois de fazer faculdade, né, voltei a estudar para concursos. E tinha estudado por conta, já tinha feito um outro cursinho, mas assim, bem mais simples. E até então já não tinha mais a idade limite, né? A minha idade Uhum. limite acabou pegando, né? Porque eu terminei a faculdade também um pouquinho mais no limite da idade do concurso. Aí eu tive a chance de fazer umas duas ou três provas só e acabou que não deu. E aí, de repente, me surge esse concurso da polícia, que inclusive eu tenho um parente militar também da polícia, e por indicação de uma amiga, né, ela falou assim: poxa, Tati, tem um cursinho muito bom e tal, que é o Quero Estratégia, né? Ela falou: vale a pena tentar, né? Dar uma olhada, né, no curso, né, as matérias e tal. Ela fazia, gostava muito. Ela falou assim: não, vamos tentar, né? Aí eu vi que para esse concurso, que também estava especulando qual que seria a banca e tudo, depois que saiu, eu vi que vocês tinham, né, as matérias certinhas que eu precisava e tudo. Eu falei assim, vou fazer. Aí eu comprei o pós-edital. Do pós-edital, né, de quando saiu, de quando, né, eu fiz a inscrição, até a prova, foi mais ou menos quase 4 meses. Acho que diria uns 3 meses e meio de preparação com o material de vocês. Caramba, assim, não foi tanto tempo, né, Tati, comparado com outras Não, pessoas. foi. Não. Mas assim, é que eu já vinha Já vim estudando por outros estudando. meios, né? Já vinha Sim. estudando, mas não tinha assim, nunca tinha ido bem numa prova, né? Ao ponto de chegar, assim, eu tinha sido aprovada no concurso, mas não classificada. Deu Eu certo. achei que deu certo, super certo, né? Não, e que legal, eu não sabia que você tinha vindo aqui para Brasília estudar na UNB. Eu tô, no caso, Sim. estou aqui em Brasília. Ah, Você estudou no campus da Ceilândia ou no Darcy fiz na Ribeiro? Ceilândia. Na Fiz na Ceilândia. Ceilândia. Aí eu entrei em 2014 e terminei em 2018 a faculdade. Caramba, e como foi para você conciliar aí faculdade com estudo para concurso? Nesse período que você também se preparou para a PM de São Paulo, você estava trabalhando ou você conseguiu se dedicar única e exclusivamente para o concurso? Não, eu sempre trabalhei e estudei. Então, assim, na faculdade mesmo, já era uma dificuldade, porque eu tinha que organizar toda a minha vida. Trabalhava por escala, né? Então, assim, de certa forma isso ajuda um pouco, mas mesmo assim extremamente cansativo, né? E depois, quando eu terminei a faculdade, eu voltei para São Paulo, vim transferida para São Paulo, e teve aquela situação da pandemia e tal, aí então eu resolvi fazer uma pós-graduação, foi à distância mesmo. E aí que eu, né, que eu comecei, eu já estava fazendo as provas, né, dos concursos militares, fiz do Exército, fiz bombeiro de Brasília também, mas assim, já tinha sido
aprovada, mas não classificada, o que importa é a classificação, né, para você Uhum. ingressar. Foi isso, foi sempre trabalhando. Então, eu tinha E que me como organizar, porque a minha escala isso? não era uma coisa certa, assim, tipo, eu tinha que escolher entre priorizar turnos que me ajudassem a ter a tarde livre ou o dia livre. Então, na maioria das vezes eu optava por turnos noturnos, né, que daí eu, tipo, descansava um pouco de dia, mas eu usava o dia para estudar também. Você trazer isso para a gente também, porque a gente sabe que tem alunos na mesma situação que você, às vezes trabalham já na área de segurança pública e tem essa questão do plantão, mas o aluno quer Uhum. conciliar com o estudo. E você estudava como? Mais PDF, mais videoaula, mais resolução de questões? É que assim, quando eu comecei a estudar, eu acho que eu estudava errado, porque eu ficava, sabe, perdendo muito tempo, escrevendo muita coisa, muita matéria, e aí, depois que eu resolvi fazer o curso de pós-edital, que era curto, né, eu falei assim, não vai dar para ficar nessa coisa de ficar só escrevendo, então, as videoaulas me ajudaram muito. Eu Sim. gostei muito do conteúdo, assim, de como era feito, tipo assim, era uma coisa que dava vontade de você assistir, né, às vezes eu até levava no meu turno noturno, tava lá no descanso, eu botava e assistia. Os PDFs também, um material muito bom, né? Então, a resolução de exercícios no final de cada aula também era muito boa, me ajudava muito. Então, assim, eu sempre estudei assim, fazendo provas, né? Testando com as provas, e depois que eu acabei adquirindo o material, eu percebi que tinha uma diferença muito grande, assim, sabe? Tipo, Sim. do áudio, do vídeo, das explicações, dos professores, porque eu tive matérias diferentes. E quem faz o concurso da área militar sabe que eles têm um estilo de prova. Uhum. E a prova que eu fiz da PM, ela tinha um estilo totalmente diferente. Então, assim, foi meio que Começou do inusitado, zero. né? Não, porque assim, eu tive que estudar coisa de direito administrativo, então nunca tinha estudado direito administrativo, né? Então, com as aulas da professora, acho que é Adriana Fault, né? Foi muito boa, assim, eu gostei demais da aula dela. E, e depois disso foi ficando bem mais corrido o meu tempo, porque, né, estava trabalhando, estava fazendo o curso dentro do meu trabalho, e aí eu comecei a priorizar mais as matérias específicas. E deu super certo, assim, para mim funcionou, Ai, né? Porque era um concurso que, só fazendo uma comparação, nas Forças Armadas você tem uma coisa assim, mais ou farmácia hospitalar ou análises clínicas, né? Nesse da PM foi uma coisa muito abrangente. E outra coisa também, que a prova, tipo, fazia 10 anos que não tinha concurso, né? Então, assim, uma prova modelo, para você se basear, não tinha. Então, a gente tinha que pegar, né, realmente o material e ficar lá caçando questão de análises clínicas, questão de, de farmácia hospitalar, mas eu, assim, de verdade, para mim fez muita diferença mesmo as videoaulas. As professoras muito boas me fizeram sedimentar bem a matéria e o PDF, né? Então, sim. resumo. Não, Mas e basicamente é isso, né? Como eu acho que eu tinha até colocado no questionário, assim, eu não tinha uma. No meu estudo, eu não tinha um dia certo para cada matéria. Isso foi um pouquinho complicado, assim. Então, quando eu dava, eu estudava a matéria X, mas eu sempre estudava todas as matérias na semana, nunca deixava de estudar nenhuma, né? Mas eu não tinha um dia fixo para cada uma. Não sei se as pessoas fazem assim, mas eu acabei fazendo um pouquinho diversificado. não, é importante você trazer isso, esse ponto da adaptação do estudo conforme a rotina. Tem gente que tem um dia certo, específico para disciplinas e tudo mais, mas no seu caso não tinha como, né, Tati? Não, Você tinha uma rotina diferente, tinha que trabalhar e tudo mais. Então, realmente, essa questão da adaptação, o nosso material também ajuda bastante nisso, né? Como você mesma disse, as videoaulas, os professores trazem ali tudo explicadinho. E para esse concurso específico, né, 10 anos sem edital, é até bacana você trazer também para a gente as etapas, né? Para o pessoal ficar aqui sabendo que não é só a prova objetiva. Assim como outros concursos da área policial, você também passou por outras etapas, né, Tatiane? Conta pra gente um pouquinho como sim. foi. Então, a primeira etapa que saiu, o resultado foi, ó, a prova foi em setembro, se eu não me engano. Eu não me lembro muito bem das datas, mas Uhum. a prova foi em setembro, em novembro saiu o resultado. Aí, quando foi em janeiro, foi o TAF, teste físico. Depois que eu tinha corrigido a prova, fiquei naquelas. Eu fiquei assim, eu acho que eu fui bem. É até engraçado, né? Quando a prova vem pra gente, a gente fala assim, meu Deus, essa prova tava fácil. Mas eu acho que mais gente vai achar fácil essa prova, porque tinha uns nomezinhos lá, que a gente que tá fazendo o concurso, a gente dá uma olhada sempre em quem tá fazendo as mesmas provas que você, né? Sim. Eu falava que eu vi uns nomes lá, eu falei, gente, essa pessoa vai passar. E aí você vai, ai meu Deus, a vaga da pessoa. Aí é o mais incrível assim, quando
quando saiu o resultado, né? Eu fui procurar meu nome mais embaixo. Aí, quando eu vi meu nome lá em cima, eu falei, gente, eu não tô acreditando nisso. Nossa, eu passei pelo fulano, eu passei pelo ciclano, e passei na frente deles, né? Então, assim, já foi uma coisa maravilhosa, assim. Mas voltando, né, às etapas. Teve a parte. Aí depois teve o teste físico, Foi tranquilo depois para você o teve. teste físico? Ou Então, teve é muita porque gente assim, como eu já reprovando? sou. É, como eu já era militar, eu já tinha uma ideia de como que seria. Mas em concurso é sempre complicado, né? São muitos candidatos, então você fica muito mais horas do que você ficaria num teste físico anual, por exemplo, de uma unidade. Então, assim, foi num dia que a gente chegou, eu cheguei para fazer o teste físico, era umas 11 horas, eu fui só ter ser testada começando 4 horas da tarde. E Meu tava um Deus! sol, assim, escaldante, porque estava tendo uma metade de uma turma pela manhã, então tinha que esperar eles acabarem. Foi bem sofrido, assim. Quem costuma fazer os concursos da PM aqui em São Paulo sabe que é exatamente assim que funciona. E Caramba! todo mundo revoltado, porque estava sol, porque estava todo mundo cansado. Então, assim, já é uma coisa, já são situações que vai meio que eliminando as pessoas, né? Sim, com Então, mas na certeza. farmácia em si, na farmácia, o pessoal da farmácia, teve só uma pessoa que acabou esse ano não passando nessa etapa, mas todas as outras passaram. Mas eu, como eu já era militar, eu já tinha uma noção mais ou menos. Só que, mesmo assim, teve que ter um preparo todo específico, porque eram testes diferentes, né? Tinham duas Uhum. corridas, uma corrida de 12 minutos, uma corrida de 50 metros, aí flexão, uma flexão diferente do que o pessoal costuma fazer nos concursos das Forças Armadas, uma abdominal diferente. Então, assim, tem que adaptar algumas coisas, mas deu certo. E Fui aí, uma das últimas a ser testada, pois porque, é, né, com a caramba! letra T ainda, foi por letra ainda. Então, assim, ai, gente, olha, eu já não aguentava, mas tava assim, nervosa já, Eu mas deu certo. acredito. Eu já Foi acompanhei só no alguns final do dia. TAFs, mas eram TAFs, assim, de concursos federais, e foi na época da pandemia. A gente foi acompanhar para ver como é que estava sendo, o uso de máscara, essas coisas. Eu já vi o pessoal sofrendo. Imagine no seu caso, que ficou até 4 horas da tarde esperando para fazer uma. Até 4 horas para começar de fato a fazer. Então, Meu foi bem Deus. puxado. Esse dia foi extremamente cansativo, assim. Aí depois tiveram duas etapas de testagem psicológica, né? Foram 2 dias. Então, foram uma bateria de testes num dia e depois teve uma outra bateria de testes. Também aí demorou mais um tempo para sair a publicação. Aí nessa etapa teve bastante eliminação de candidato, né? E eu, como já era controladora de tráfego aéreo, todo ano eu tenho o exame tanto físico, de saúde, e eu tenho testagem de faço teste psicológico. Não eram os mesmos, eram alguns parecidos, tinham o mesmo objetivo. Então, assim, em relação a isso, eu também já estava acostumado, Não, é até né? bom Porque eu tinha que. você comentar também sobre o teste psicológico, porque tem muita gente que negligencia o teste, não vai Não, preparado e acontece o que aconteceu. Você viu muita gente sendo reprovada, né? muita gente. Aliás, na PM assim, é recorde, né? De você ter reprovação nessa etapa. Então, às vezes não garante muito, você foi lá primeiro, segundo colocado, mas varia muito, né? Então, assim, graças a Deus, deu tudo certo, né? Continuei. Na verdade, eu subi uma posição, né? É que teve uma desistência, mas consegui manter, ficar sempre dentro das vagas. Aí, depois disso, teve uma etapa de análise de documentos, que é a parte da investigação social. E depois, o finalzinho, que foi só ser chamado mesmo, aguardar. É, Se eu não me engano, foram essas etapas. Se eu não me, no salvo seu não me caso, esqueço. no seu cargo não tem curso de formação, né? Vai direto ali. Então, teve um curso. Então, é que antes era só estágio de adaptação, agora foi um curso de formação, só que com um período bem pequeno, porque assim, a gente já vem com a especialidade, a gente já vem com o curso, mas tivemos que fazer 3 meses lá no Barro Branco, que é a escola de oficiais aqui da Polícia Militar de São Paulo, né? Então, todos os oficiais passam por lá. E tivemos que fazer esse curso de 3 meses e agora eu estou em estágio. Então, eu estou em estágio até o ano que vem, até metade do ano que vem, mais ou menos. Ah, Que daí excelente. é antes da minha promoção. Eu vou ter uma promoção, né? Até o ano que vem, que aí eu vou a primeiro tenente, né? Hoje eu sou segundo tenente Uhum. farmacêutico, e aí a gente tem esse estágio probatório também. Não, muito bom você trazer para a gente esses detalhes, porque até a progressão aí de São Paulo também é um pouco varia bastante, né, de estado para estado. A carreira de oficial aqui em Brasília, por exemplo, demora Uhum. mais um pouco, o curso de formação também demora um pouco mais.
Mas é bom você trazer para a gente esses detalhes para o pessoal ficar ciente de como é que funciona. E em relação à prova objetiva, Tati, teve algum conteúdo que você teve mais dificuldade, que estava ali fora do seu radar, principalmente na sua especialidade, que é farmácia? Então, eu acho que eu acabei tendo uma sorte, assim, porque eu gostava das 2 áreas, né, acho que o que me beneficiou foi porque eu tinha um conhecimento mais amplo, assim, eu gostava tanto da análises clínicas quanto da farmácia hospitalar. Na verdade eu não gostava, eu gosto, né, eu tenho pós nas 2, então, assim, isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque até os meus concorrentes, né, eles eram só voltados para uma coisa só para hospitalar ou só para análises clínicas, então acho que eles acabaram perdendo um pouco de vantagem por conta disso. Mas no meu estudo, acho que o que eu tive um pouco mais de dificuldade foi com algumas matérias que não eram comuns dos outros concursos que eu fazia, que era a parte de direito administrativo, informática. Informática, assim, até que fui bem, mas foi uma coisa mais difícil, porque a gente só usa, né? Lá tem as questões, tem, tipo, todo um caminho das pastas, não sei o quê. Então, assim, isso em concurso é uma coisa meio chata. Eu acho que isso aí né? Acho que todo mundo deve ter essa dificuldade, não sei. Tenho essa impressão. Não, é um senso comum mesmo. É um Todo senso comum, né? mundo. Então, acho que todo mundo tem dificuldade nisso. Porque a gente sabe usar as coisas, mas não sabe. Ah, quando vem a pergunta ali, você fica meio, né? Não Mas sabe a também as lógica, videoaulas foram né? muito boas. É. As videoaulas dessa matéria também foram excelentes, assim. Não, e Aí me ajudou pessoal, bastante. a Tatiane foi uma das nossas convidadas também para o baile dos primeiros que aconteceu esse ano. Já passou, né? Essa entrevista aqui é pós-baile. Teve o É show da pós-baile. Loki. Eu curti também. Tatiane estava lá, a gente não se encontrou, a gente está se encontrando aqui agora. Não. Mas Tatiane aproveitou a festa também, né, Tati? Ai, aproveitei, fiquei praticamente até o fim. Das Foi minhas, muito então, bom. inimiga do fim. Inimiga do fim, com certeza. Tava lá parando as amigas lá, né? Segurando o povo, né? E, Tati, agora para a gente finalizar o nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem para os concurseiros que estão aí na caminhada, trajetória, rumo à aprovação no concurso público dos sonhos, assim como você também já teve aí um dia. Ah, gente, o que que eu posso dizer é que se você está tentando melhorar sua condição através de concurso público, você não desista, né? Porque é uma realização de um sonho, né? Para mim foi assim, eu realizei um sonho porque eu queria realmente mudar de carreira, eu consegui mudar de carreira. Eu ascendi na carreira, na verdade, né? Não continuei na mesma força, né? Mas eu realizei um sonho, né? Porque eu queria ser oficial, ainda farmacêutica, né? Então, e a gente sabe que concurso é uma coisa assim, é persistência, né? É a constância. Você tá ali tendo seu momento, sabe? Uma hora vai vir. E eu digo assim, a prova vai vir para você, sabe? Vai ser essa mesma sensação que eu tive, assim, de que parece que estava tão fácil, né? Que, nossa, até acho engraçado, gente, não é possível, até difícil falar assim. Eu tava assim, meio relutante, meu marido, nossa, e aí como é que foi a prova? Eu fiquei assim, gente, será que eu falo que eu fui bem? Porque eu não tava acreditando. E aí eu depois veio o resultado, né? Então, quando for a sua vez, a prova vai vir para você. Então, não desista, continue estudando, seja consistente. E é isso, que vai dar tudo certo. Tati, Igual deu para mim. é. E Tati, parabéns mais uma vez pela sua aprovação. Obrigada. E continuar a Ah, e trajetória. outra coisa. Pode Eu falar. queria deixar um abraço para uma pessoa que me ajudou muito, que é a professora Rafaela Gomes, da farmácia, que depois que saiu o resultado, eu até mandei algumas questões para ela, porque eu mandei a minha redação, né, que eu tentei fazer a recurso, né? Então ela me ajudou muito, ela é minha redação, me apoiou, e eu queria mandar esse abraço para ela, da Não, farmácia. pode deixar que ela vai assistir nosso bate-papo aqui Tá bom? depois. Eu vou mandar o recado Tomara que também. ela veja. E é isso, pessoal. Para quem nos acompanhou até o final dessa entrevista, saiba que nesse mesmo canal nós temos outros bate-papos com aprovados dos mais diversos editais de concurso público. Fique à vontade, navegue bastante. E se assim como a Tatiane, você quer participar do Baile dos Primeiros do ano de 2024 e ser aprovado nos principais concursos do país, acesse o nosso material. O link dele está aqui embaixo. Tchau, tchau e até a próxima.